Bom, para essa pintura no crochê, você vai precisar, obviamente, da sua peça em crochê já pronta, tá? Ela não precisa nem ainda estar aplicada no tecido, se você for fazer com algum tipo de aplicação, tá? Mas a peça tem que estar pronta. Eu gosto de passar antes para ela ficar assim, bem retinha, mas é só isso, não precisa fazer nenhum tipo de tratamento prévio, não. Nós vamos usar as tintas de aquarela para tecido nas cores amarelo, vermelho, azul, que são as 3 primárias, mais o preto, e nesse caso aqui nós vamos usar o clareador, tá? O clareador é uma solução que serve para deixar a tinta um pouco mais aguada, mas ela não é só como a água pura, ela tem algum componente nela que faz com que a tinta deslize melhor sobre o algodão e sobre a trama aqui que a gente vai aplicar de linha, né? Então, aqui ó, só para você ver como é que ela é um pouco leitosa, mas ela é bem mais aguada do que a tinta, por exemplo, tá bom? Você pode usar da marca da sua preferência aí, que você estiver acostumado. Vamos precisar de um godê. Isso aqui é uma forma de pastel, serve perfeitamente, uma forma de gelo também. Serviria, mas você pode usar o godê também que você está acostumada. O pincel, que eu uso o pincel Ceramic da 7311, número 8, só esse. Papel toalha e um vidro com água pura, tá? Só um adendo, gente, a linha que você usa para fazer a peça tem que ser 100% algodão. Essa trama, essa linha de algodão, ela costuma ressaltar muito as cores. Então aqui, ao contrário do que a gente pinta no algodão cru, nós vamos ter que fazer uma mistura muito aguada, senão ele fica grosseiro, tá bom? Então olha só. Eu quero fazer um amarelo. Nossa, gente, já fez uma bobagem. Eu vou fazer aqui um amarelo, tá? Então eu vou colocar muita água para diluí-lo. Como eu quero que ele tenha uma cor um pouco mais ocre, eu vou acrescentar um pouquinho de vermelho e um pouquinho de azul, como se eu estivesse fazendo um marrom clarinho, ó, foi até muito, esverdeou ele, vou ter que voltar aqui, ó, no meu vermelho. Ó, um pouquinho no amarelo de novo. É uma alquimia, né? Então a gente tem que ir com bastante cuidado, essas tintas elas são muito pigmentadas. Então pronto, aqui já tá na cor que eu quero. Eu vou fazer um rosa, que seria mais ou menos um bordô, né? Então eu vou colocar um pouquinho de preto para dessaturar esse meu vermelho. Já tem vídeo aqui no meu canal falando sobre dessaturação de cores, tá? Eu vou deixar ele na descrição para você assistir depois. E vou fazer um azul, que eu também gosto de fazer um pouco dessaturado. E aí a gente pode usar o preto para dessaturar nesse tipo de pigmento, tá? E aqui eu vou diluir bastante a minha tinta. Por fim, eu tenho um verde. Então, a gente sabe que o verde é a mistura do amarelo com azul. Se você ainda tem dificuldade de fazer seus verdes, também tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro como fazer verdes mais realistas, tá? Então, eu te convido a assistir e o card vai estar ao final desse vídeo. Ó. Tá vendo que esse verde ele tá ficando muito azulado? Então tem que voltar lá no amarelo. Eu peguei dessa vez, gente, bem pouquinho a cor, porque eu só tenho um pedacinho ainda que eu deixei aqui para pintar com vocês. E vocês estão vendo que, olha, eu diluo bastante o pigmento, então acaba que gasta pouquíssima tinta, né? Então não tem nenhuma necessidade de colocar muito pigmento que eu vou acabar desperdiçando. Então vamos lá. Então o que você vai fazer? Vai lavar bastante o seu pincel e agora eu vou umedecer a área pintada com o clareador, tá bom? Então eu vou pintar aqui um azul, por exemplo, ó. Eu tô pegando aqui o meu clareador, dou bastante carga no meu pincel, rodo ele aqui no godê, ó, tiro o excesso e umedeço aqui a parte que eu quero. Ah, gente, esqueci de falar uma coisa. Eu gosto de pegar um pedacinho de tecido de algodão
e colocar aqui por baixo, só para evitar que essa tinta vaze e manche o meu outro tecido, tá bom? Então, às vezes é até bom você fazer a peça antes de costurar. É porque eu queria trazer a peça pronta para vocês verem como é que fica, mas é bom vocês fazerem antes para não correr nenhum risco. Bom, então aqui, ó, umedeci a parte que eu vou pintar. Eu vou pegar aqui, ó, o meu azul, vou colocar ele num outro compartimento, por isso que é bom ter um godê com muitos compartimentos, e vou colocar água pura nele. Vocês vão ver aqui, ó, o pouquinho que eu peguei aqui já coloriu a minha trama. E quando ele seca mais escuro, ao contrário do que acontece no algodão tradicional. E aqui, ó, peguei essa tinta que tá um pouquinho mais concentrada e vou colocar só nesse cantinho aqui, que é para dar aquele efeito de degradê bem aquarelado. Tá vendo como é que é simples? Ó, de novo, vou pegar o clareador. Vou fazer um rosa aqui agora. E aí, ó, vou pegar essa parte aqui, clarear ele um pouco mais com água. Ó, já coloco aqui. Essas pinceladas, elas têm que estar... O pincel tem que estar bem encharcado de tinta, tá? Para não ficar aquela pincelada seca. Pego essa que está um pouco mais concentrada e pingo só nesse início. O que você vai pintar depende diretamente da trama que você fez o seu crochê. Então, é bom você pensar antes qual que é o motivo que você quer crochetar, porque não é uma trama completamente fechada igual é no algodão, que você pode pintar o que você quiser, né? Então, já faça o seu crochê pensando no que você vai pintar. Ó, então peguei agora o verde. Coloquei aqui. Pego o verde um pouquinho mais concentrado e ponho só no início. Olha como é que já vai ficando um efeito aquarelado bonito. Aqui. E aqui, gente, não tem segredo, tá? É só umedecer. Os movimentos não são tão delicados quanto na aquarela de papel. Mas, ó, umedeceu. E foi. Vou acelerar o vídeo só para você não ter que ficar aqui assistindo a mesma coisa e volto para dar mais algumas dicas e especificidades da aquarela em crochê, tá? Olha, aqui vocês perceberam que eu vi que poderia ter sido verde aqui ao invés do amarelo. Como o verde é uma cor que vai se sobrepor ao amarelo numa boa e tá tudo muito úmido, ó, eu consigo fazer essa troca aqui. Prontinho, gente, é isso. Aí vão algumas dicas, né? Olha só, eu gosto de deixar essa peça secar ao ar livre, tá? Naturalmente. Eu não gosto de usar secador especificamente para o crochê, porque eu acho que ele dá uma diferenciada na cor, tá? Então, eu deixo ela secar. Depois, você vai poder passar o ferro normalmente. Lembrando, para você fazer essa aquarela, tem que ser aquarela de tecido, porque essa é uma peça de vestuário, é uma peça que será lavada, né? Então, você vai terminar a sua peça, deixar secar, depois, eventualmente, você vai poder lavar. O que eu recomendo? Uma peça delicada de crochê que você não esfregue, né? Com muita força, nem coloque na máquina, tá? Nesse caso aqui, eu fiz a peça antes, depois eu só fiz a aplicação da sainha aqui, com o motivo que era já aquarelado, que tem a ver com as cores, né? Para ficar tudo conversando. Eu gosto de fazer o vestidinho, aberto assim, porque eu acho que facilita na hora de colocar na criança.
E quando eu fiz, ó, gente, por dentro, eu já fiz uma aplicação aqui de viés para ficar com acabamento legal, tá bom? Vocês viram que até, ó, manchou aqui o meu viés, não tem problema, porque tá tudo na mesma paleta, mas o ideal seria que eu tivesse feito a peça e depois aplicado. E aí eu vou mostrar para vocês outras peças de crochê que eu fiz. Então, essa é uma ideia, mas olha, há outras ideias. Olha essa aqui, que é toda no crochê e toda pintada. Então, percebam que aqui, ó, eu já fiz o motivo do crochê de flores, que era o que eu queria pintar, e depois pintei uma a uma. E aí, nesse caso, eu até fiz a faixinha de cabelo combinando. Poderia ser o sapatinho também, tá, gente? E essa aqui, ó, que é a mesma coisa. Eu tinha os motivos florais só aqui embaixo e eu aquarelei.